Meu nome é Mauriceia, sou pernambucana de Recife, membro da comunidade Canção Nova há 12 anos. Trabalho no setor do jornalismo, fazendo produção e reportagem. Passei pelas missões de Brasília, Belo Horizonte e há 3 anos estou aqui em Cachoeira Paulista, graças a Deus. E sou muito feliz nessa comunidade. Tenho um namorado, Elias Júnior, manda um abraço, um beijo, né? Mas quero dizer a você que tem vocação ao matrimônio, você que tem vocação ao celibato, você que tem vocação à vida consagrada, eu não sei qual é a sua vocação, eu quero lhe dizer, Deus tem um chamado específico para você. E você já parou para se perguntar qual é o seu chamado? Então quero partilhar com você a palavra que eu partilhei com os nossos irmãos que estão aqui, antes que o sistema pudesse voltar. Está em Jeremias 29:11. Convido você a abrir a sua palavra em Jeremias 29:11, que diz assim: abra o seu coração, meu irmão, Deus quer te falar. Sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito, oráculo de Yahvé. Desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Vós me invocareis, vireis e rezareis a mim, e eu vos escutarei. Vou repetir, sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito. Oráculo de Yahvé, desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Vós me invocareis, vireis e rezareis a mim, e eu vos escutarei. Onde está a sua esperança? Como está o seu coração, você que me ouve através do sistema Canção Nova de comunicação? Eu não sei se você está em casa, se agora está no hospital. Eu partilhava aqui com os meus irmãos que 2020 foi um ano tão difícil. E esse 2021 parece um prolongar. O que trouxe a muitos desespero. O que trouxe a muitos depressão. Justamente por essa visão limitada do futuro. Quando você não consegue tocar de modo palpável. Quando você não enxerga um palmo à sua frente. Quando você para e fala, meu Deus, e agora? Essa palavra vem de encontro ao seu coração. E quando eu rezava por essa pregação que é sobre vocação, estamos no mês de agosto, mês das vocações. Eu perguntava ao Senhor, o que queres falar, Senhor Jesus, para o teu povo? E me vinha a palavra desígnio. Desígnio. E essa palavra tão forte, desígnio, ela tem um significado. Eu me recordo que uma vez no meu aniversário, eu fui na casa do Padre Jonas, e ele rezava por mim, e ele falou assim, o Senhor tem desígnios muito claros ao seu respeito. E aquilo ficou dentro de mim, e eu fui rezando e perguntando a Deus, Senhor, quais são os teus desígnios? Que eles não sejam frustrados. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem desígnios muito claros ao seu respeito. Você já parou para se perguntar quais são esses desígnios? O que Deus tem a fazer ainda? Por mais que você se ache velho, não se ache mais jovem, ou mesmo jovem já ache que viveu muitas coisas e que não há tempo, eu quero dizer, assim como eu acabei de falar nessa palavra de Jeremias 29:11, o Senhor tem um desígnio de felicidade para vos dar um futuro e uma esperança. Já parou para perguntar, Senhor, que desígnio é esse? Qual é esta vocação
que só eu posso viver nesta minha única vida e que ninguém pode vivê-la por mim. A vocação é minha, única, intransferível. Você já parou para se perguntar? Geralmente, quando eu prego sobre vocação, eu trago a palavra vocação, que vem do latim vocare, mas a palavra desígnio ficou ecoando. E essa pregação tem como tema vocação, sonho de Deus. E desígnio, significado da palavra desígnio, diz de um querer, diz de uma vontade, diz de um desejo. E se é um desejo, por que não dizer de um sonho? Deus sonha com você. Mesmo que você já tenha parado de sonhar, até mesmo ao vosso respeito, o Senhor não parou de sonhar. Há desígnios, há sonhos de Deus a seu respeito. Já parou para perguntar? Volta, Israel, volta. Volta, você que está longe, volta. É hora de voltar. O Senhor está com saudade e você também está com saudade de Deus. Volta, Israel, volta. Shema Israel Adonai. O Senhor te chama e que você chame por Ele. No mais íntimo do seu coração. É o Senhor que te chama, meu irmão, você que está afastado há muito tempo e seu coração arde quando você ligou, colocou neste canal, porque é o Senhor falando com você que está em casa. Volta, volta, volta para mim, volta para a sua vocação. Eu não te fiz para isso que você está vivendo. Eu não te fiz para essa situação, eu não te fiz para esse vício. Eu quero você na liberdade. É o Senhor falando para você viver a sua principal vocação, que é o seu chamado à santidade. E a liberdade é consequência disso. Deus te fez livre. Olha aquela imagem ali, ó, o crucificado. Aquele sangue que foi derramado, aquele preço que foi pago na cruz, é para que você hoje fosse livre. E mesmo que você que está em casa se considere devedor, Ele já pagou o preço. Aquele sangue que você vê nessa imagem, no crucificado, escorrendo sobre Ele, foi o preço alto pago. O preço de amor, para que todos os seus pecados fossem remidos. Não são os homens que te prendem. Não são as situações que te prendem. Porque eles podem prender o corpo, mas ninguém pode prender a sua alma. E é com a alma que Deus te quer no céu. Há quanto tempo que você não tem procurado a confissão? Volta a Israel. Volta a Israel. É tempo de voltar. É tempo de voltar para a sua vocação. É tempo de voltar para o seu chamado. É tempo de voltar para aquilo que Deus criou. Você está ao lado de pessoas de Deus. Você está muitas vezes ouvindo Deus te falar. E é como se seu coração tivesse se fechado e você não entende o porquê. Hoje o Senhor te fala: volta, Israel. Volta, Israel. Há uma vocação que há para cada um de nós. Há um vazio que há no nosso coração, porque todos nós temos desejo de eternidade. Todos nós, muitas vezes, sentimos um vazio. Você já sentiu um vazio? Já acordou sem entender? Porque tantas vezes sente um vazio sem explicação? É porque dentro do nosso coração há um lugar que é só de Deus. Todos nós temos esse desejo, todos nós ansiamos pela eternidade. E esse vazio é justamente para que essa eternidade possa ser depositada no nosso coração. E ela é Deus. Por isso que muitas vezes, muitos jovens se perdem naquilo que é a sua vocação.
Por isso que muitas vezes os jovens, na procura de radicalidade, na procura de sentir emoções, na procura de sentir algo, e essa procura desenfreada, quando cai nos meios errados, faz com que o jovem perca a liberdade. E hoje o Senhor quer dizer para você: volta. Volta, porque Ele tem uma vocação para você. Muitas vezes você pode se perguntar: para mim? Vocação? Eu que ando tão errante. Você pode se perder, ou por medo, por se achar insuficiente, ou até mesmo pela correria da vida, por não parar para discernir. Eu tenho receio muitas vezes quando eu paro e penso que os jovens de hoje, eles estão ali conectados, né? Nós somos altamente influenciados a usar as redes sociais, entrar ali no mundo digital, e a gente responde rapidamente aquilo que nos é colocado, aquela imagem, aquela foto que a gente vê, aquela interação. Nós somos bons de interação, nós somos rápidos. Mas por que tantas vezes quando nos é perguntado sobre vocação, nós temos medo, nós não queremos pensar a respeito, nós desviamos o nosso olhar, nós não queremos dar respostas? E aqui eu falo de um jovem que seja vocacionado a uma congregação, ou até você de ter participação na sua igreja local, em alguma pastoral. Há tanta gente precisando de ajuda, de uma palavra. Você tem procurado a sua paróquia? Você tem se disposto? Madre Teresa de Calcutá fala que ninguém é tão pobre que não tenha o que dar. E que o oceano seria menor, mesmo que lhe faltasse uma gota. Porque, né, por vezes, nós nos sentimos tão pequenos como uma gotinha no oceano. Mas essa gota não é indispensável. Então, quando nós temos vocação, é algo que Deus fala ao nosso coração. Por isso não adianta uma pessoa dizer: você tem cara disso, você tem cara de freira, você tem cara de que é para o matrimônio. É algo pessoal, Deus fala ao seu coração. E posso ser sincera, você sabe quando tem vocação. Porque o chamado ele não para. Você se desvia, você termina um curso, você começa outro curso. Não, agora eu vou fazer uma pós-graduação. Não, agora eu vou fazer isso. Por hora eu não vou pensar em encontro vocacional. Não, agora tá cedo para servir, eu posso fazer outras coisas. E você faz tantos cursos, mas o chamado continua ali. A palavra vocação vem do latim, vocare, chamado. E você ouve esse chamado, e você ouve esse apelo. E por vezes ele incomoda o seu coração. E eu costumo dizer, é um doce incômodo. Doce incômodo. Porque ele vai ali como um apelo do próprio Deus dentro de você. E não adianta ninguém te dizer, porque é Deus quem fala dentro de você. Até quando? Até quando? E aí você fala: nossa, mas o meu temperamento é muito forte. Mauricéia, você precisa ver. Eu sou pavio curto, não daria certo para morar como vocês em comunidade. Mauricéia, você precisa ver, eu guardo muito rancor dentro de mim. Eu sou uma pessoa difícil, eu não conseguiria. E aí, eu trago para você um trecho do livro Caminho de São José Maria Escrivá, artigo 483, e essa passagem o Senhor falou para mim quando eu fui remanejada para a missão de Brasília, porque na missão a gente faz de tudo um pouco, né? A gente participa, serve num evento, depois você reza pelas pessoas, depois você prega, depois você conduz a adoração, depois você varre, limpa, você faz de tudo. E eu tinha tanto receio. Eu dizia: meu Deus, como vai se dar na missão? Porque eu me achava, né, ainda me acho pequena, mas eu tinha um certo medo. E o Senhor falou assim para mim, através dessa palavra, desse trecho. Artigo 483,
que diz assim: coragem, tu podes. Não vês o que fez a graça de Deus com aquele Pedro dorminhoco, negador e covarde? Com aquele Paulo, perseguidor, odiento e pertinaz? Deus não chamou pessoas perfeitas. Deus chamou as pessoas como elas estavam. Deus não esperou as pessoas mudarem, terminar a sua faculdade. Nos dias de hoje, né? Não espera que a pessoa mude daquela assim, não, deixa eu arrumar minha vida depois. Até quando? Jovens morrem todos os dias, porque muitos outros jovens deixam de lhes evangelizar. Não quero pôr a culpa, mas o Papa Francisco disse: qual a melhor forma de evangelizar um jovem? Outro jovem. E aqui há um chamado diante da necessidade do momento presente. E eu quero dizer a você que se sente pequeno: coragem, tu podes. Não vês o que fez a graça de Deus com aquele Pedro dorminhoco, negador e covarde? Com aquele Paulo perseguidor, odiento e pertinaz? Coragem, tu pode, porque esse Pedro dorminhoco, negador e covarde, esse Pedro que quando o Senhor subiu ao monte e desceu, ele estava dormindo, que quando estava ali prestes a viver a paixão, ele o negou 3 vezes. E esse Pedro teve as chaves da igreja, porque Deus confiou nele. E assim eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus confia em você. Deus confia em você. Eu não sei qual é a sua origem, eu não sei de onde você veio. Você fala, mas Mauricéia, eu não tenho um estudo. O santo do dia de ontem, que é padroeiro dos padres, né? Ele também não tinha estudo. E alguém me lembra o nome dele, por favor? Isso, obrigada. São João Maria Vianney. Com toda a dificuldade, a graça lhe deu tudo o que era necessário. Basta-te a graça. Já diz Santa Teresa de Jesus, basta-te a graça, basta-te a graça. Também no livro, e esse livro nós temos na loja Canção Nova, e você pode ir numa loja física. Você que está discernindo vocação, seja para uma comunidade, seja para uma congregação. Vocação, um desafio de amor, escrito pelo Monsenhor Jonas Abib. Tem um trecho que eu achei muito interessante, porque ele fala justamente isso, de quando nós corremos o risco de nos sentir pequenos, e considerarmos apenas isso. Eu quero dizer, é dessa matéria-prima que Deus quer fazer a graça. E que bom que você se acha pequeno. E tem um trecho que fala assim: frequentemente caímos no erro de pensar que Deus nunca nos chamará, pois Ele só o faz com as pessoas especiais. Mas isso não é verdade. Não podemos olhar somente para os chamados específicos. Ser padre, ser freira. Hoje Ele tem convocados a muitos para se tornarem evangelizadores e profetas. Profeta, a título de esclarecimento, não é aquele que adivinha o futuro, mas aquele que intermedia aquele que Deus quer nos falar. Aquilo que Deus quer nos falar. Assim, Ele precisa de homens de carne e osso que sejam sua boca. Pois Ele quer falar por meio de nós, quer profetizar. No livro dos Reis, a história de Amós exemplifica isso. Amós vem dizer, em Amós 7, 14 a 15, não sou profeta nem discípulo de profeta, sou vaqueiro e cultivo sicômoros. Foi o Senhor Deus que me tirou de trás do rebanho e me ordenou: vai profetizar contra Israel, o meu povo. E Padre Jonas fala: Deus me chamou assim como Amós. Não sou nada, sou apenas um filho de pedreiro e de uma recatadora de batatas. E você? Qual é a profissão dos seus pais? O meu pai é queijeiro, vende queijo lá em Recife, Pernambuco. Minha mãe, dona de casa, às vezes fazem umas costuras. E Deus me chamou. O chamado é muito pessoal.
Eu não sei qual é a sua origem, mas eu quero dizer, você também é convidado a ser boca de Deus. Você também é convidado a ser profeta. Quando eu tinha 5 anos, eu fui num ginásio que tem lá em Recife, que se chama Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães. O Geraldão. E aí, estava lá no Geraldão, eu com minha mãe, e houve um evento. E começaram a cantar aquela música: Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Eu não sei explicar, no meio daquela missa eu comecei a chorar compulsivamente ouvindo essa música. E minha mãe olhou para mim e falou: o que foi? Eu falei: não sei. Eu só tinha 5 anos, eu nem fazia ideia do que eu estava vivendo. Mas eu achava tão bonito dizer aquilo. Lá na praia eu larguei o meu barco. Junto a ti buscarei outro mar. E aí passei por tantas coisas. Fui crescendo na igreja, mas não tinha radicalidade. Era um grupo de oração de jovens que eu participava, mas também eu ia para o forró, né? E ali fui crescendo, fui vivendo. E eu me lembro que um dia, quando eu já conhecia a Canção Nova, estava me aproximando da casa de missão. E eu lembro que eu fui para um evento, para um forró que tinha lá em Recife, que era, acho que Arraiado da Capital, acho que era esse o nome. E eu dormi na casa de uma colega de faculdade. E quando eu acordei como se fosse um canto dentro do meu ouvido e praticamente dentro do meu coração, porque ele falava assim, e é gravado em um dos LPs antigos do Padre Jonas, né, dos inícios da comunidade, que fala: eu jamais esquecerei o meu povo, órfão não te deixarei, eu jamais esquecerei do que é meu. E como aquilo ardeu dentro de mim, eu acordei com aquilo. Eu acordei com aquilo dentro de mim, meu coração ardendo. E eu dizia: o que eu estou fazendo aqui? Porque foi assim que eu me senti. Quando a gente insiste no pecado, quando a gente insiste no erro, quando a gente insiste em estar no lugar que não nos cabe mais, a gente se sente um peixe fora d'água. E foi assim que eu me senti. E aí eu acordei com aquela música dentro do meu coração. E eu jamais me esquecerei do que é meu. E era o Senhor me reclamando. Era o Senhor reclamando porque Ele é meu Pai. Reclamando essa aliança que Ele tem comigo. Reclamando a minha filiação. Reclamando a minha vocação e dizendo: eu não te esqueço. E é esse Senhor que vem dizer para você aí: eu não te esqueço. Eu não sei se o ministério poderia cantar esse trecho dessa música, porque o Senhor quer cantar para você que está em casa. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como a sua família está, se você tem muitas preocupações, se você pensa: mas Mauricéia, meu pai precisa sair da depressão, a minha mãe precisa arrumar um emprego, a minha casa precisa estar bem para que eu possa seguir minha vocação. E o Senhor vem dizer: eu jamais me esquecerei do que é meu. Porque você é dele. Porque o Senhor quer te dar um futuro e uma esperança. Porque há desígnios a seu respeito que você desconhece. O Senhor, assim como reclamou a mim naquele dia, a minha pertence a Ele. Ele vem hoje reclamar a você que está na sua casa essa filiação. Porque você é dele. Onde você estiver, feche os olhos e ouça essa canção. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais
esquecerei você, órfão não o deixarei, eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. E naquela manhã eu acordei com essa música. E hoje o Senhor quer acordar você deste sono, para que você desperte para a sua vocação. Essa passagem que ao longo da minha vida dentro da Canção Nova foi falada a mim tantas vezes. Todas as vezes que eu me via diante de desafios e o Senhor reafirmava a minha vocação, eu hoje trago ela para você, minha irmã, meu irmão. Sim, Ele disse: pouca coisa é que sejas meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Também te estabeleci como luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até as extremidades da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel. E mais à frente ele vem dizer: no tempo do meu favor eu te respondi, no dia da salvação te socorri, modelei-te e te pus por aliança do povo, a fim de restaurar a terra. Nos versículos seguintes: por acaso uma mulher se esquecerá de sua criancinha de peito? Não se compadecerá ela do filho do seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esqueceria de ti. Eis que te gravei nas palmas das mãos. Teus muros estão continuamente diante de mim, e teus reedificadores se apressam. Os que te arrasaram, te devastaram, vão-se embora. Ainda que as mulheres se esquecessem de ti, eu não me esqueceria de ti. Eis que te gravei nas palmas das mãos. O seu nome está nas mãos de Deus, está na palma das mãos de Deus. E eu convido você a ir colocando, a ir se lembrando de todas as vezes que você sentiu um chamado, de todas as vezes que você sentiu esse apelo vocacional para anunciar o reino. Eu não sei onde você é chamado, mas o Senhor, quando Ele chama, Ele mostra o caminho, Ele coloca no seu coração os meios, que você possa ir se recordando desse chamado. Você que me vê, jovem, você que me ouve, e tem dado tempo ao tempo, diante desse chamado ao sacerdócio, e seu coração arde, porque você sabe que a renúncia é grande, porque você sabe que você tem sim um futuro, mesmo se não for esse, mas você também sabe que não seria o desígnio de Deus, se você não ouvir. Deus nos faz o chamado, mas a resposta é tua. Esse apelo vocacional é mais, antes de tudo, a busca da sua resposta de amor à vontade de Deus. Há um desígnio ao seu respeito e ele não pode ser frustrado. Eu não tenho um desejo que o desígnio de Deus a meu respeito seja frustrado. Eu não sei como é isso para você. Eu não sei qual é o chamado que ecoa no seu coração, nos seus ouvidos. Eu não sei quais respostas você tem dado, ou se você tem reagido
desculpa o termo, deixa a vida me levar. Depois eu penso nisso, depois eu vejo isso, eu tenho mais pressa de outra coisa. A nossa vida é tão cheia, né, de tantas tarefas. E aí, primeiro isso, depois aquilo. E a vocação, onde fica o chamado? Onde fica o apelo? Hoje é o momento oportuno de dar essa resposta a Deus. De dar essa resposta diante daquilo que é o seu desígnio de amor, diante daquilo que é a sua vontade. E o Padre Jonas, ele fala sobre essa questão do desígnio. Ele fala assim: desígnio é mais que um simples desejo. São as disposições de Deus, seus planos, projetos, propósitos de amor para conosco. Ele tem desígnios de amor para a nossa vida, por isso necessitamos entrar nos propósitos de Deus. Hoje é o primeiro dia do restante da sua vida. Hoje é um tempo novo, hoje um ciclo novo se inicia. Hoje é tempo de entrar nos propósitos de Deus. Você tem um desejo, meu irmão, minha irmã, de não voltar para casa da mesma forma? Você tem um desejo, você que nos assiste, de não encerrar essa quinta-feira de adoração da mesma forma? É hora de entrar nos propósitos de Deus. Padre Jonas ainda diz assim: se caminharmos segundo a vontade de Deus, nossa vida seguirá como um rio, tortuoso sim, com muitos obstáculos no seu leito, mas seguro em seu curso natural. Por outro lado, se não formos dóceis à vontade dele, não seremos pessoas felizes e realizadas. E esse é o chamado do Senhor para conosco. E aqui fala, né? Com muitos obstáculos no seu leito. Você acha que a vida do apóstolo, porque discípulo é aquele que fica ouvindo o mestre, é aquele que é seguidor de Jesus, é aquele que está ali pronto, atento aos seus ensinamentos. E apóstolo é aquele que vai anunciar a boa nova, é aquele que vai anunciar o reino de Deus, é aquele que dá a resposta ao chamado. Há uma diferença. E eu pergunto, você acha que a vida de apóstolo é fácil? Você acha que nós, membros da comunidade Canção Nova, em nenhum momento passamos por desafios que nos custam? Claro que passamos. Em Eclesiástico 2, vem dizer assim: meu filho, se te ofereceres para servir o Senhor, prepara-te para a prova. Endireita o teu coração e sê constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo que te acontecer, aceita-o. E nas vicissitudes que te humilharem, sê paciente. Pois o ouro se prova no fogo, os eleitos no cadinho da humilhação. Na doença e na indigência, conserva a tua confiança. Confia no Senhor. Ele te ajudará, endireita os teus caminhos e espera nele. Não estou dizendo que é um caminho fácil, mas é possível. Há uma grande diferença entre andar em um caminho que lhe é oferecido. Não é o seu, mas diante da sua liberdade, é um caminho que pode ser percorrido. Entre andar no caminho, que é o desígnio de Deus, muitas vezes, como falou o padre, né? Um rio que pode ser tortuoso, com obstáculos no seu leito, mas andar de mãos dadas com Deus, e isso não tem preço. E deixar que Deus que o defenda, e isso não tem preço. E deixar que o próprio Deus te conduza, te faça a correção, a justiça no tempo oportuno, e isso não tem preço. É deixar-se estar nas mãos de Deus. É entregar a sua vida nas mãos de Deus. A vida em comunidade, ela tem sim seus momentos de dissabor. Ora, se você é amigo de Jesus, não vai compartilhar também dos sofrimentos dele? O servo não é maior que o seu Senhor.
Então o servo também vai ter ali o seu cadinho da humilhação, vai ter ali a sua parte na cruz. E assim vai ser amigo de Jesus. Mas da mesma forma que morre na sexta, ressuscita no domingo de Páscoa, também terá a graça de ver a glória junto com Jesus. Então, se entrares para o serviço de Deus, se há um chamado, se há um convite, não tenhas medo. O Senhor coloca no meu coração para dizer a você que está em casa: não tenhas medo. Você que ouviu essa pregação e que está se sentindo mexido, e que está se sentindo chamado, não tenhas medo. E você que perguntou agora: mas como vai ficar a minha casa? Não tenhas medo, porque quando saímos de casa, o Senhor toma o nosso lugar na nossa casa. É o Senhor que vem estar com os nossos, é o Senhor que vem cuidar dos nossos. É o Senhor que vem dar todo o amparo necessário à nossa família, e até melhor do que se nós estivéssemos lá. Tenho tocado nisso na providência há 12 anos, desde que saí de casa, desde que deixei meus pais lá em Recife. Não ceda. Você que tem sim um manto de Deus sobre você, você que tem um chamado. Assim como a história de Esaú e Jacó, que ele tinha o direito de primogenitura. Esaú, e ali ele, por ser um filho que gostava de sair, não sei se vocês recordam dessa passagem, eu posso até partilhar com vocês, que ela está em Gênesis 25, de 24 a 34. Que diz assim: quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ele trazia gêmeos. Saiu o primeiro, era ruivo e peludo como um manto de pelos. Foi chamado Esaú. Em seguida saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se hábil caçador, correndo a estepe. Jacó era um homem tranquilo, morando sobre tendas. Isaque preferia Esaú porque apreciava a caça, mas Rebeca preferia Jacó. Certa vez Jacó preparou um cozido e Esaú voltou do campo cansado. Esaú disse a Jacó: deixa-me comer dessa coisa ruiva, pois estou esgotado. É por isso que ele foi chamado Edom. Jacó disse: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E Esaú respondeu: eis que vou morrer, de que me servirá o direito da primogenitura? Jacó retomou: jura-me primeiro. Ele lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e partiu. E assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. E para encerrar, eu achei interessante trazer essa passagem porque Esaú vendeu aquilo que lhe era a bênção. Esaú vendeu aquilo que lhe era o direito de primogenitura, que lhe conferia uma bênção especial, por um prato de lentilhas, por qualquer coisa, porque estava ansioso, porque estava cansado, com fome. E eu quero perguntar a você: qual tem sido o seu prato de lentilhas? São esses amigos que não te levam para o caminho de Deus? É a ambição desmedida pela riqueza? Qual tem sido o seu prato de lentilhas que te faz abrir mão da bênção? É o medo do futuro? É a falta de confiança? Qual tem sido o seu prato de lentilhas que lhe faz recusar a bênção, que lhe faz vender o seu direito de primogenitura por qualquer coisa? Esaú perdeu aquilo que lhe era por direito, por algo que rapidamente foi saciado. O que a ansiedade te rouba hoje? Convido você, meu irmão, minha irmã, a
a pedir a Deus a graça de não perder a bênção, a pedir a Deus a graça de não perder aquilo que é o seu desígnio a seu respeito. Eu não quero frustrar, não quero ver frustrado o desígnio de Deus a meu respeito. E tenho certeza que o próprio Deus não quer que o desígnio dele a seu respeito seja frustrado. Fica de pé. Que você possa ir agora dizendo: Senhor, Tu és o Deus da aliança. Tu és o Deus que verdadeiramente estende a mão sobre mim. Mostra-me qual é a minha vocação. Qual é o Teu desígnio ao meu respeito? Qual é a Tua vontade? Eu não quero ver frustrados os Teus desígnios. Senhor, que eu possa verdadeiramente entender que a Tua graça me basta. Que eu possa verdadeiramente entender que não importa como eu estou, que Tu me chamas hoje, assim como chamastes Mateus na coletoria de impostos, assim como chamaste Paulo, mesmo sendo ele perseguidor de cristãos, que Tu chamastes Pedro, mesmo sendo ele medroso. Tu me chamastes, fala o Teu nome. Tu me chamastes, Mauricéia. Tu chamou a mim, Senhor. Fala o Seu nome. Tu me chamastes. Tu me chamastes assim como eu estou. Tu me chamas hoje. Tu me chamas agora. Eu quero pedir ao ministério que cante alguma música de vocação, mas que você possa ir rezando, entregando ao Senhor a sua vocação, a missão que o Senhor tem a seu respeito. Este é o momento oportuno, estamos em tempos tão difíceis. Há um chamado que é só seu e que não importa a sua idade, não importa onde você está, não importa o que você faça. Não importa se você se sinta medroso como Pedro, temperamento forte como Paulo, que você se sinta simples como São João Maria Vianney, que tinha dificuldade com os estudos. Há um chamado que é só seu e ninguém pode vivê-lo por você. Alguém chamar, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para o mudo, e o que Ele me diz. Deus nos chama nessa manhã. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser